Um bom dia, com muita alegria para você, para sua família. Que prazer estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de terça-feira, dia 9 de junho, para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina, que tem o título Os Três Anjos. E hoje nós vamos estudar o segundo anjo. A pergunta A: o que o segundo anjo tem a dizer sobre a condição espiritual dos grupos religiosos que afirmam ser a Igreja de Cristo? O que ele falou? Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que ele tem a dizer? A palavra Babilônia já responde tudo, que significa confusão. E ele viu que caiu essa grande confusão, a confusão que liderou por tanto tempo, que deu às nações a beber do vinho da sua prostituição. Que vinho é esse? O vinho da sua prostituição são as falsas doutrinas. Babilônia entregou ao mundo um falso sábado em vez do sábado do quarto mandamento. Repetiu a mensagem que Satanás havia contado pela primeira vez a Eva, a imortalidade da alma. E Babilônia vem espalhando esse vinho e contaminando, embriagando todas as nações. Com o resultado, ela divulgou muitos erros semelhantes, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E ela continua espalhando doutrinas venenosas, o vinho do erro. Então, são os grupos religiosos que afirmam ser a Igreja de Cristo, mas estão embriagados com o vinho de Babilônia, vivendo na mesma confusão. É isso que o segundo anjo veio dizendo. Caiu a grande Babilônia. Agora a pergunta B. Descreva como os crentes do movimento adventista entenderam seu primeiro desapontamento. A descoberta do que realmente ocorreu no fim dos 2.300 dias e seu chamado para se separarem daqueles que haviam rejeitado a mensagem. O que aconteceu ali? Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, após o primeiro desapontamento, eles foram estudar mais profundamente e essa mensagem aqui foi um conforto e uma certeza para eles de que haveria uma tardança. E era só esperar. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, né? Se acontecesse algum atraso, alguma tardança. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. No verão de 1844, houve a proclamação da mensagem nas mesmas palavras da Escritura. Eis o noivo. Isso aconteceu a meio caminho entre o tempo em que se tinha pensado inicialmente que os 2.300 dias terminariam e o outono do mesmo ano. Mas para quando se descobriu mais tarde que esse período se estenderia. Então eles entenderam, não é agora, é para o outono. E eles se conformaram. Então as igrejas, elas tinham se recusado a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu, perderam o favor de Deus, por terem confiado em sua própria força. Eles se opuseram à mensagem do primeiro anjo, e isso colocou eles numa posição em que não puderam ver a advertência do segundo anjo. A primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo, chamava a adorar a Deus, dizia que o juízo estava para vir. E agora, eles rejeitaram e tornou para eles impossível aceitar a mensagem do segundo anjo. Contudo, os amados de Deus que estavam oprimidos aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia e saiu daquelas igrejas caídas. As pessoas que estavam atentas, as pessoas que estavam recebendo a luz, receberam mais luz e obedeceram e foram abençoadas. E hoje nós precisamos seguir o exemplo dessas pessoas que estão atentas, ouvindo a mensagem, estudando as profecias, para que ninguém nos engane, porque muito engano vai acontecer mesmo dentro da igreja de Deus. Se levantarão falsos mestres, pessoas com doutrinas, talvez nem sejam doutrinas novas, mas querendo derrubar a doutrina, derrubar os estatutos, os princípios, vivendo num relativismo. Nós já estamos vivendo essa época. Quantas pessoas estão abandonando os princípios? Quantas pessoas meio convertidas deixando o povo de Deus para nunca mais andar com eles?
Que nós possamos nos apegar à palavra de Deus. Sai dela, povo meu. Sai de toda confusão. Sai de toda idolatria. Sai daquele pecado declarado. Deixa de acariciar o pecado e se coloca inteiramente na mão de Deus. Confia nele, na sua palavra. A sua fé será fortalecida e você crescerá em graça e estará com o ouvido e o olhar atento a todo sinal que Deus enviar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nesse dia nós possamos refletir nessa mensagem. É o meu desejo e a minha oração. Amém.